Olá, eu sou César Barbosa e lerei alguns trechos da obra A Morte de Virgílio, de Hermann Broch, um romance histórico, basicamente um monólogo de início ao fim. Há alguns diálogos e o mais importante é com Otávio Augusto, primeiro imperador romano. E quem era Hermann Broch? Hermann Broch era um austríaco de origem judaica. A família dele era envolvida com a indústria têxtil na Áustria e ele foi estudar em Viena engenharia e fez cursos de filosofia, matemática e física. E depois seguiu a carreira de escritor. Durante a ocupação nazista na Áustria, ele foi preso pela Gestapo, não pela origem judaica, mas por suspeita de ser comunista. Houve uma campanha internacional pela sua liberdade e, após conquistá-la, ele foi viver exilado nos Estados Unidos. E Hermann Broch, ele na prisão sofreu muito nessa época, na prisão nazista, a questão de uma possível morte, de ir para um campo de concentração e morrer como era comum com os nazistas desse período. Mas conseguiu a sua liberdade graças a outros intelectuais da época e o seu exílio nos Estados Unidos. E voltando aqui à obra em si, né, A Morte de Virgílio é um romance que trata das 18 horas de Virgílio, e ele, num eterno monólogo, refletindo, né, sobre a morte, sobre a sua vida, suas obras. E esse monólogo contém períodos longuíssimos, muito extensos. O Hermann Broch parece ter horror a parágrafo e é até difícil de selecionar textos aqui nessa obra por causa disso. Não por falta de bons textos, mas simplesmente pelos períodos que são enormes, muito grandes. E basicamente a obra gira em torno, nessas 18 últimas horas, da intenção de Virgílio de destruir a Eneida, né? A grande obra encomendada pelo Otávio Augusto, né? Imperador romano. E sempre essa reflexão sobre sua vida, sobre a morte. A morte de Virgílio, Hermann Broch não criou do nada essas reflexões, esses monólogos enormes que tem nessa obra. Ele se baseou em uma centena de passagens de poemas de Virgílio, retiradas das époclas bucólicas da Eneida, principalmente da Eneida, muitos deles citados diretamente na obra para desenvolver esse trabalho. Então é um pensamento, uma reflexão de Virgílio, que apesar de ser fictícia, mas oriunda de sua obra. Eu vou ler aqui uns trechos da introdução da minha edição, que é uma introdução feita pelo professor Rodrigo Gugel, e ele faz aqui alguns apontamentos bem interessantes. E depois lerei também alguns trechos do livro. Na introdução, O Homem das Duas Chaves, aqui do professor Rodrigo Gugel. A morte de Virgílio, de Hermann Broch, leva o leitor a altitudes desconhecidas, de ar rarefeito. A viagem, portanto, não deve ser feita às pressas, movida pelo afã de terminar a obra o quanto antes, pois tal comportamento causará efeitos semelhantes aos provocados pelo mal da montanha, conjunto de sintomas que acomete o viajante, preso às planícies literárias. As narrativas que não exigem reflexão, as histórias cuja trama se oferece de forma didática,
sem exigir quase nenhum esforço, e que subitamente decide escalar o Everest. Não será difícil que, após um começo paradisíaco, cruzando as ondas do mar Adriático em um azul metálico, leves, movidas por uma suave, quase imperceptível e adversa aragem, rumo ao porto de Brindisi, sentindo-se cúmplice do narrador, o leitor ainda hipnotizado pelo mar, liso como um espelho, e pelo céu que abria-se em madrepérola, passe a ser acometido de tonturas, fadiga, dificuldade para respirar, e a depender de sua pressa ou a imaturidade, experimente grande confusão, empalideça e perceba-se incapaz de, fechando por alguns momentos o livro, andar em linha reta. Será compreensível que, sofrendo esses males, o leitor tenha medo de prosseguir, queira retornar a seus autores conhecidos, às histórias breves, aos livros que todos leem com facilidade. Outro trecho. Se até este trecho o leitor encontrou apenas motivos para desistir, ofereço-lhe duas opiniões que devem alterar seu humor. Quando Thomas Mann leu A Morte de Virgílio, não hesitou em declarar que se tratava do poema em prosa mais importante escrito em língua alemã, e para a filósofa Hannah Arendt, Bro foi o romancista que chegou mais longe na defesa do valor da existência individual, a melhor resposta à enfermidade social do século XX, marcado por seus regimes totalitários. E num trecho mais adiante, o professor Rodrigo Gugel vai falar da divisão do livro, que o livro está dividido em 4 partes, né? Água, fogo, terra e éter. A primeira parte, a água, corresponde em termos musicais a um andante, movimento cuja execução é feita no andamento moderado. A água, elemento primordial, representa o surgimento da consciência de que o fim se aproxima. O mundo entra e sai da mente de Virgílio numa espécie de diálogo febril, que ele vê todas as circunstâncias da vida se reproduzindo e morrendo. A segunda parte, o fogo, em termos musicais, um adágio, movimento ainda mais lento que o inicial, apresenta a descida da alma, uma noite de insônia, visões ao inferno de sua vida e de sua obra. Ele se lamenta da futilidade de tudo que escreveu e acredita ter fracassado. A degradação física se instala definitivamente. É o início da metamorfose que se completará no trecho final. A terceira parte, a Terra, é um scherzo, movimento ligeiro e brilhante. É a espera entre dois mundos, durante a qual, entre sonho e realidade, Virgílio dialoga com o imperador César Augusto, que o convence a não queimar a Eneida. Aqui nesta terceira parte há trechos interessantes neste diálogo entre Otávio Augusto e Virgílio. A quarta e última parte, o éter, corresponde a um majestoso final, imponente e sublime. É a reintegração do homem no ser, uma celebração entre linguagem e verbo, entre linguagem e logos. Vou ler agora um trecho que é a entrada de Otávio Augusto no quarto de Virgílio, né? E aqui é uma descrição bastante interessante, a riqueza de quase todo esse livro, né? Da descrição que Hermann Broh faz. O consagrado foi recebido em silêncio. Apenas os pássaros gorjeavam na paisagem silenciosa e os pombos no parapeito da janela, afagando a plumagem. Agachavam-se num arrulho despreocupado, e longe, lá fora,
onde os faunos dançavam, um deles trauteava uma melodia, como se não se importasse com o abandono dos companheiros, é certo que sua flauta soasse partida. A tempestade havia passado, mas o mundo não havia recuperado sua cor, porque a nuvem de duas cores do crepúsculo pairava sobre o poeta, e sua mudez num silêncio que calava as cores, como um resquício da tempestade petrificada na sua imobilidade. E embora a corrente de ar frio do corredor de pedra escura tivesse entrado devido à repentina abertura da porta, fazendo o candelabro vacilar por alguns instantes, até mesmo isso cessou. E todos se aprontaram na expectativa por uma palavra do Augusto. Outro trecho, ainda aqui no livro Terra, no diálogo aqui entre Virgílio e Otávio Augusto. Eu somente cingi a morte com alegorias, Augusto. Mas a morte é mais astuta do que os símbolos da poesia, e foge deles. A alegoria não é conhecimento, não. A alegoria segue o conhecimento, embora às vezes o preceda como um pressentimento vetado e imperfeito, que está meramente a serviço das palavras. E então a alegoria, em vez de permanecer no conhecimento, permanecerá diante do conhecimento, cobrindo como uma tela escura. Cobrindo como uma tela escura. Para finalizar, vou ler aqui uma parte final aqui do livro Éter. É um parágrafo longo e são raríssimos parágrafos nesta obra, períodos muito extensos, como eu disse antes. O rumor continuava, ressonando da fusão da luz com a escuridão, ambas agitadas pelo som que se avolumava, porque só agora aquilo começava a soar, e o som era mais do que canto, mais do que modular a lira, mais do que qualquer tonalidade, mais do que qualquer voz, pois tudo estava junto e ao mesmo tempo irrompendo do nada e de tudo, irrompendo como entendimento, mais elevado do que qualquer intelecto, irrompendo como significado superior a toda a compreensão, irrompendo como verbo puro que era e que transcendia entendimento e conceito, definitivo e inicial, poderoso e dominador, aterrorizante e protetor, gracioso e trovejante, a palavra do discernir, a palavra do juramento, o verbo puro, eis que surgia, rumoroso, ultrapassando, aumentando e tornando-se cada vez mais forte, fazendo-se tão avassalador que nada devia resistir. O universo desaparecia diante do verbo, dissolvido e suplantado no verbo, mas ainda assim contido e preservado no verbo, destruído e recriado, para que sempre, porque nada havia se perdido, porque o fim juntava-se com o princípio, renascido, voltando a procriar. O verbo pairava sobre o universo, pairava sobre o nada, pairava além do falável e do inefável. E ele, suplantado pelo humor do verbo e cercado pelo trovejar, ele flutuava com o verbo. Porém, quanto mais este o envolvia, mais ele penetrava no mar ressonante, que o penetrava quanto mais inacessível e maior, mais grave e esquivo, se tornava o verbo um mar flutuante, um fogo flutuante, grave e leve como o mar, mas ainda assim continuava a ser verbo. Ele não podia registrá-lo, não tinha sequer o direito de o fazer. Para ele, o verbo era insondável e indizível,
porque transcendia a linguagem.